Olá, meus amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Eu sou a pastora missionária Sayonara Barros. Estou aqui hoje para trazer uma palavra do Senhor ao teu coração, para ministrar uma palavra. Eu falo aqui da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e hoje é dia 9 de janeiro de 2026. Estamos aí nos primeiros dias do mês de janeiro e o Senhor tem falado muito acerca da sua volta. E hoje, orando ao Senhor, eu pedi uma palavra para que Ele nos direcionasse, para que Ele ministrasse ao nosso coração o que Ele gostaria de falar para mim e para você na noite de hoje. E Ele me trouxe a palavra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu quero deixar que o Espírito Santo fale com você nessa noite acerca da volta de Jesus, acerca dessa preparação, desse momento crucial tão importante, porque a maior de todas as promessas que o Senhor fez para nós foi a da sua volta. E nós sabemos que quando o Senhor voltar, Ele voltará para salvar os seus, mas voltará também para trazer juízo sobre a terra, sobre todos aqueles que se rebelaram contra a sua palavra, todos aqueles que rejeitaram a sua graça, todos aqueles que não creram no seu sacrifício, todos aqueles que o rejeitaram. E é preciso que estejamos preparados, porque muitos são aqueles que estão dormindo, muitos são aqueles que estão distraídos, muitos são os que não estão se preparando para a volta de Jesus. Estão como as virgens loucas, estão ali adormecidos, sem se preparar, sem buscar a presença do Espírito Santo, sem renunciar, sem se santificar, sem sacrificar e sem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, meu amado. Não vai ser possível adentrar no reino de Deus, não vai ser possível fazer parte das bodas do Cordeiro, não vai ser possível ver a face de Deus, porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas antes de iniciar esse trabalho de hoje, esse momento de estudo da palavra, porque esse é um momento de estudo da palavra, eu quero fazer uma oração junto com você. Vamos orar? Afinal de contas, a oração foi um instrumento que Deus nos deu para que pudéssemos permitir a Ele operar sobre as nossas vidas. Afinal de contas, Ele nos deu livre-arbítrio. E é necessário que venhamos a dar permissão ao Pai, autoridade, legalidade para Ele operar nas nossas vidas. Isso nós fazemos por meio da oração. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Mestre, Senhor Jesus, Divino Espírito Santo de Deus. Senhor, nesse momento que estamos aqui na Tua presença, buscando a Tua face, meu Deus, meu Pai, eu quero Te pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor venha a falar aos nossos corações na noite de hoje. Senhor, esse é um momento de estudo da palavra, onde o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu sei que este é um vídeo que não interessa a muitos, mas o Senhor sabe a quem esse vídeo vai chegar. Então, Senhor, que o Senhor opere com graça e misericórdia, com poder e mão forte, Espírito Santo de Deus, a fim de convencer o homem acerca da verdade, do pecado e do juízo, e a fim de nos preparar, nos dando direcionamento, discernimento, entendimento e sabedoria, Senhor, para caminhar à luz das Escrituras, para nos prepararmos para a volta de Jesus, para o encontrarmos quando a trombeta soar e o Senhor nos chamar pelo nosso nome. Senhor, que o Senhor possa operar, dando a cada um discernimento e a medida justa da palavra, levando a aplicação na vida cotidiana de cada um de nós. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que todo o espírito, Senhor, de surdez espiritual neste momento, de cegueira espiritual, de incredulidade, Senhor, seja amarrado em nome de Jesus e bata em retirada, porque este é o momento em que o Senhor bradará aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade e pela honra de Te servir. Amém. Vamos lá, meus amados.
No livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós temos ali um livro escrito, na verdade, por Lucas, endereçado a Teófilo. É um livro histórico, é um livro que já foi debatido e discutido, inclusive confirmado por muitos historiadores, porque ele é recheado de referências históricas que podem ser facilmente comprovados ao longo da história, ao longo de outros escritos, ao longo de outros registros. Mas no capítulo 1 está escrito assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestes da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará, e do mesmo modo como o vistes subir. Amém, amados? Queridos, é comum quando a gente, principalmente quando a gente começa a caminhada na presença do Senhor Jesus, quando a gente é ali novo convertido, que a gente está na igreja, a gente fica empolgado, a gente tem ali o fervor do primeiro amor, mas ao longo da caminhada, às vezes, esse fervor vai apagando, muitos questionamentos vão surgindo. Muitas vezes a gente pensa: Jesus, cadê o Senhor? Porque o Senhor está demorando tanto. Quando é que o Senhor vai voltar? Mas, quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que, assim como foi falado neste minuto, não é dado ao homem saber o tempo nem a época, porque o tempo e a época, o momento exato da volta de Jesus para buscar o seu povo amado, né, a sua igreja, os seus fiéis, não nos compete saber. Porém, nós temos sinais. Jesus fala lá em Mateus, na altura do capítulo 24, quando ele começa a falar ali da grande tribulação, né? Ele usa a parábola da figueira para dizer que quando vocês virem esses sinais, entendam que a figueira está prestes a dar frutos, né? Então nós precisamos entender que nós temos sinais. E a Bíblia fala claramente desses sinais. Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala acerca do anticristo e do retorno de Jesus. Porque naquela época, os tessalônicos estavam questionando muito, estavam recebendo algumas cartas que
estava sendo dito, estava sendo falado que aquelas cartas eram dos apóstolos, e na verdade aquelas cartas não eram dos apóstolos, estava causando muita confusão, muito temor e pavor entre os tessalônicos, porque eles não sabiam mais o que era verdade e o que era mentira. Então Paulo veio por meio de uma carta falar aos tessalônicos, e Paulo fala que na segunda carta, na altura do capítulo 2, ele vai ali no versículo 3, não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Entretanto, vós sabeis o que está detendo ele neste momento, para que seja manifestado apenas no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O que a gente está falando aqui? No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os anjos que visitam os apóstolos, aquelas testemunhas, aquelas pessoas que viram Jesus sendo assunto aos céus, aqueles anjos disseram: Galileus, por que estáis olhando para cima? Porquanto aquele que subiu, assim retornará para vós. Então, no tempo apropriado, Jesus iria retornar. Iria retornar como sayonara? Iria retornar surgindo nos céus. Ele não subiu para os céus, assim ele também retornará. E o Senhor fala ali em Mateus também, na sequência da leitura do capítulo 24, ele fala que ele retornará como um relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente. E ele retornará com glória na companhia do seu exército de anjos. Porém, nós sabemos, e as Escrituras nos alertam, acerca do enganador, acerca de Satanás, que em tudo tenta imitar a Deus, em tudo tenta imitar a Jesus. Ele tenta nos enganar para nos levar para a condenação, porque ele já está condenado. Mas nós, meus amados, nós ainda não estamos em condenação. Todo aquele que está vivo e que não apostatou da fé tem uma chance com Jesus, tem chance de salvação, porque a salvação foi para todos, embora nem todos venham a aceitar a salvação, e por isso serão condenados para a perdição eterna, serão encaminhados para o inferno, para o lago de fogo, e cairão em condenação eterna. Porque foi da vontade do Pai salvar a todos, mas a verdade é que muitos se rebelaram contra o Senhor. Muitos se rebelaram contra a sua majestade, contra a sua glória, contra a sua soberania. Por quê? Porque o coração humano, desde a queda de Adão, é um coração enganoso. É um coração propenso a desejos malignos, a praticar todo tipo de maldade e iniquidade. E existe um ser espiritual que ele é exímio, ele é expert
em alimentar o que há de pior em qualquer ser humano, porque ele é a essência do próprio mal. E esse ser se chama Satanás, é Lúcifer, o grande enganador. Desde o início dos tempos, a serpente que esteve no Éden e que infelizmente levou Adão e Eva a caírem, a serem enviados para a condenação, na verdade ali foram expulsos do Éden devido à desobediência. E esse ser, ele continua atuando e tentando atuar em mim, em você, em todo aquele que não tem a presença de Jesus para o guiar, para levar o coração humano, para levar o ser humano ao engano e à rebeldia e à rebelião contra Deus. E toda rebelião contra Deus, meus amados, será julgada e será condenada. Mas Jesus veio para reconciliar todas as coisas com o Pai, céus e terra. Jesus venceu a Satanás na cruz. Por meio do seu sangue que foi derramado, sangue inocente, porque Jesus se despiu da sua glória. Jesus se fez homem, sendo Deus se fez homem e caminhou sobre esta terra e nos mostrou que é perfeitamente possível renunciar ao pecado, resistir a Satanás, na verdade se submeter a Deus e resistir a Satanás, e encontrar com isso a salvação eterna. Paulo fala: o salário do pecado é a morte. Por meio dos nossos pecados, e não precisam de muitos, basta um único pecado, sem arrependimento, sem confissão, irá te levar para a condenação eterna, meu querido. Mas Jesus, ele veio para tirar todo o pecado do mundo, toda a condenação. Ele se fez maldição para retirar a maldição eterna que havia recaído sobre nós. E que veio como consequência da desobediência. Jesus, ele veio uma vez, caminhou nesta terra como homem, deu a sua vida por mim e por você. Mesmo sem ter pecado, sem ter cometido nenhum erro, mesmo sem ter transgredido em nada a lei de Deus, ele entregou a sua vida e se permitiu ser flagelado e ser crucificado. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela morte vergonhosa era para mim e para você. Mas Jesus, no seu grande amor, tomou o seu lugar e o meu lugar. E por meio do seu sacrifício, ele lançou sobre nós o seu sangue, que nos justificou diante de Deus. Mas o sangue de Jesus, ele pode justificar com certeza. Mas há um pequeno detalhe. O sangue de Jesus não justifica o mundo. O sangue de Jesus justifica aquele que crê no seu sacrifício. O sangue de Jesus justifica todo aquele que o recebe como Senhor da sua vida. O sangue de Jesus justifica todo aquele que crê que o sacrifício de Jesus, que o sacrifício dele foi suficiente para salvar a mim e para salvar a você. Então é necessário, meu amado, que você se entregue a Jesus, que você tenha fé no Senhor, que você creia no sacrifício do Senhor e que você creia na ressurreição do Senhor. Porque a partir do momento que Jesus entregou a sua vida, não tendo ele em nada pecado, a morte não teve poder sobre ele. Porque a morte só tem poder sobre aquele que peca. E Jesus não pecou em nada. Por isso ele foi ressurreto, por isso ele foi ressuscitado através do poder de Deus. E uma vez ressuscitado, Jesus abriu as portas para que eu e você, seguindo-lhe os passos, carregando a cruz, caminhando em obediência, em renúncia ao pecado, em santificação, nós possamos seguir atrás dele e passar pela porta estreita e entrar nos átrios da presença de Deus e ali habitar eternamente. Aí, como nós estávamos conversando um pouco anteriormente,
quando eu li essa palavra de 2 Tessalonicenses. Jesus vai voltar, mas em que momento ele vai voltar? De que modo ele vai voltar? Como nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, meu querido, existe uma sequência de eventos que vai demonstrar o retorno do Senhor. O momento, o tempo, nós não sabemos, porque assim como Jesus disse, se nós soubéssemos o momento em que ele viria, nós iríamos nos preparar. Iríamos pecar até o dia de hoje, porque sabendo que amanhã Jesus retornaria, deixaríamos para renunciar ao pecado, confessar os nossos pecados amanhã. Mas não é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer da gente uma caminhada em santidade. Ele quer uma caminhada em renúncia. Ele quer uma caminhada onde nós venhamos a desenvolver intimidade com Ele. Ele quer intimidade com você, Ele quer intimidade comigo. Ele não quer uma fé por interesse. Ele não quer que você venha caminhando no pecado e na iniquidade, sabendo que uma vez que Ele vai chegar amanhã, amanhã então eu falo com Jesus e eu confesso tudo para Ele, Ele me perdoa e Ele me salva. Não é assim que funciona, não é isso que Jesus quer da gente. Por isso que Deus não deu a saber, nem aos anjos, nem ao homem, qual seria o momento do retorno de Jesus. Mas os sinais estão aí. Guerras, reino se levantando contra reino, pai se voltando contra filho, filho se voltando contra pai, irmão se voltando contra irmão, o amor esfriando e a apostasia. Porque como nós lemos aqui na palavra, Paulo nos alerta que antes que Jesus volte, é necessário que aconteça a apostasia. E o que é apostasia, meu amado? Senão a disseminação de falsas doutrinas que farão com que muitos daqueles que um dia conheceram a palavra do Senhor, que um dia conheceram a presença do Espírito Santo, que um dia foram cheios do Espírito, venham a se desviar da verdade, venham a negar a verdade e venham a caminhar na mentira. A apostasia, meu amado, é simplesmente um crente que encontrou uma doutrina que atende melhor aos seus interesses carnais e passou a caminhar à luz dessa doutrina, negando a Jesus, negando os ensinamentos do Espírito Santo, fechando os seus ouvidos à voz do Espírito, fechando o seu coração para a direção que Deus está tentando lhe dar. Essa é a apostasia. É a flagrante rebelião do ser humano contra Deus. E quando nós olhamos nas igrejas cada dia mais frias, igrejas que hoje pregam mais sobre prosperidade, igrejas que hoje falam mais acerca do homem, centralizando o homem, não a Cristo, igrejas que louvam, elevando o homem a um patamar como se Deus e como se Jesus fossem servos do homem, não o contrário. Igrejas que vendem a fé. Eu sei que sempre tivemos isso, eu sei disso, mas eu não vivi essa época, mas já ouvi muitos pastores mais antigos falar. A igreja ali de 1900 até 1990, né? A igreja avivada, a igreja renovada, os cultos eram muito diferentes, havia muito mais temor, muito mais tremor, muito mais reverência. Se observava curas com frequência, milagres, manifestações do Espírito Santo. Por que é que hoje nós não temos mais manifestação do Espírito Santo? Por que é que hoje os milagres estão cada dia mais escassos? Por que é que hoje
Se fala tão pouco do céu, se fala tão pouco da palavra de Deus, no sentido da correção, da exortação, da santificação, mas se fala do ter, se fala da bênção, se fala da promessa, no sentido das conquistas materiais, porque você vai ser vencedor, e Jesus vai fazer, e Jesus vai acontecer. E se Jesus não quiser fazer, e se Jesus não quiser aparecer, e se Jesus não quiser realizar a tua vontade, você permanece na presença dele? E quantos não têm recebido de Jesus o milagre que buscava e tem dito só, tchau Senhor, obrigada, valeu aí, depois a gente se fala, e deixa a igreja e deixa a presença, porque agora está muito ocupado curtindo a bênção que Jesus entregou, que Jesus concedeu. Que as bênçãos que recebemos, queridos, não sejam motivos para nos afastarmos de Deus e da sua presença. Nós precisamos sim curtir as bênçãos que Jesus nos dá, mas curtir junto com Ele, na presença dEle, glorificando a Ele, agradecendo a Ele. E agradecer não é somente dizer Jesus, obrigado. A expressão do verdadeiro amor para com Jesus não é estar com o nome dele nos nossos lábios 24 horas por dia. Satanás também fala o nome de Jesus. Satanás também tenta até se fazer passar por anjo de luz. Mas o que faz com que venhamos a expressar verdadeiramente a nossa fé e o nosso amor por Cristo é a nossa obediência. Pois assim como o pai corrige o filho que ama, o filho que ama o pai obedece ao pai. Quer ver o pai orgulhoso acerca da sua boa conduta, do seu esforço em fazer tudo aquilo que alegra o coração do pai. Ainda que nada do que você venha a fazer faça o pai te amar mais ou menos, mas certamente o teu bom proceder vai alegrar o coração do pai ou vai entristecer o coração do pai. E o que você tem escolhido? Segundo a tua conduta, a tua fidelidade, o teu amor, a tua entrega, a tua renúncia, a tua busca de santidade dia após dia, você tem alegrado o coração do pai ou você tem entristecido o coração do pai? A gente não sabe qual é o dia que Jesus vai voltar, mas quando nós comparamos a palavra bíblica com tudo que está acontecendo, nós vemos as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós vemos os eventos bíblicos se desenrolando. O anticristo, a qualquer momento, vai se manifestar. Mas para que o anticristo se manifeste, primeiro é necessário que seja afastado aquele que impede a sua manifestação. Porque por mais que a gente tenha a manifestação e a operação do espírito do anticristo desde o início dos tempos, porque o espírito do anticristo nada mais é do que o espírito de Satanás operando na terra. Por mais que a gente tenha a operação do maligno atuando, mas nas proporções que ele irá atuar no período que a gente chama de Apocalipse, no período que a gente chama da grande tribulação que vai acontecer dentro desse momento de revelação que está descrito ali no livro de Apocalipse. Até então, o inimigo das nossas almas não tem tido permissão para operar no nível que ele ainda vai operar. Vai ser necessário primeiro que seja afastado aquele que o impede. Quem é que o impede? O Espírito Santo. O Espírito de Deus na terra. A igreja do Senhor que está na terra. Porque o Espírito Santo de Deus foi enviado para a igreja. O Espírito Santo de Deus foi enviado para fortalecer e para firmar a igreja na terra. A igreja na terra, os santos do Senhor, os servos do Senhor, os cristãos,
são luz nesta terra e são sal nesta terra. E somos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós então nascemos verdadeiramente como nova criatura em Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós reflete o que Jesus disse: nós renascemos da água e do Espírito. Quando entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus, quando abrimos o nosso coração para Ele verdadeiramente, o Espírito Santo entra e toma conta. E ali Ele começa a nos guiar e a nos ensinar e a nos lavar e a nos quebrantar. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E já não frutifico nas obras da carne, mas sim nos frutos do Espírito. E já não penso mais tão somente nas coisas desta terra, mas tenho a minha mente nas coisas do céu, porque a mente de Jesus já está na minha. Já não dou mais valor a tudo aquilo que eu valorizava antes, as festas que antes eu gostava, as músicas que antes eu curtia, as distrações em filmes e séries de TV que antes me distraíam. O meu falar, o meu conversar, o meu modo de proceder, tudo aquilo que eu fazia e que eu achava que era correto, e até mesmo tudo aquilo que eu aprendi, toda a sabedoria que eu adquiri por meio de livros, de cursos, por meio até mesmo das minhas vivências, na presença de Jesus, na sabedoria, à luz da palavra que nos foi deixada, com o discernimento que o Espírito Santo nos traz e o entendimento que Ele vai nos abrindo. Assim como Paulo entendeu que tudo aquilo que ele tinha antes, ele reputou como lixo, todo aquele que hoje vive em Jesus, olha para trás e vê que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era lixo e não tinha valor nenhum. Porque aquilo que verdadeiramente tem valor para Deus é muito diferente daquilo que é valioso para o homem carnal, para o homem que está buscando as coisas tão somente desta terra e desta vida terrena. Aquele que verdadeiramente vive em Cristo, dorme e acorda ansiando a volta do Senhor. Passa o dia pensando no céu. Passa o dia conversando com o Espírito Santo, perguntando: Senhor, será que o que eu estou fazendo está te agradando? Jesus, como é que o Senhor procederia nessa situação? Senhor, me ajuda aqui. Espírito Santo, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo falar? Como é que Jesus faria diante desse problema? Senhor, me dá forças. Senhor, eu estou diante de uma tentação, me dá forças para mim não cair. Jesus, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato um. Você passa o dia buscando atender aos anseios não da tua carne, que quer tão somente o pecado. A tua carne que deseja vividamente, avidamente o prazer. O prazer por meio da gula, o prazer por meio do sexo desenfreado, o prazer por meio das conquistas materiais, o prazer por meio do sucesso social, porque a tua vaidade, a tua arrogância é alimentada a cada dia, a tua soberba, o teu orgulho, porque é muito bom se sentir melhor do que o outro e receber aplausos e se sentir poderoso sobre esta terra, e não percebemos que de fato não temos poder algum. Que uma simples bactéria tão pequenininha, ou um vírus menor ainda, ele pode tirar a tua vida. Que um acidente inesperado pode mudar todos os teus sonhos e fazer com que uma pessoa extremamente promissora, cheia de vida, cheia de energia, cheia de capacidade, tão inteligente, fique presa em uma cama.
às vezes vegetando, às vezes não. O teu dinheiro, de repente, pode não curar a doença que você carrega. Talvez você esteja com diagnóstico de uma doença terminal. E todo o dinheiro que você tem não vai comprar a tua saúde, não vai comprar a tua vida, não vai impedir que a morte toque, 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 bata na tua porta. Então nós entendemos que nós somos tão pequenininhos, tão insignificantes. Uma simples tempestade mais forte, um terremoto, um tsunami, uma simples manifestação da natureza mostra o quanto o ser humano, na verdade, está à mercê de forças muito maiores do que ele. Mas Jesus controla os ventos, Jesus controla as tempestades, Jesus tem o universo na palma da sua mão. E quem é este que até os ventos o atendem? Este é Jesus, Senhor das nossas vidas. E nós precisamos nos render a Ele. E quando nós nos rendemos a Ele e desenvolvemos intimidade, desenvolvemos amizade e passamos a desfrutar da sua presença, não queremos coisa alguma além disso. Porque percebemos e entendemos que tudo aquilo que desfrutamos nessa terra a título de amizade, de amor, de conquistas, de alegrias, tudo isso é tão pequeno, se torna tão pequeno, tão insignificante diante da presença de Jesus, diante do cuidado dele para com você, para comigo, diante do amor dele que se expressa a cada segundo das nossas vidas, em cada coisa. Eu consigo ver o cuidado do Senhor de tantos modos comigo. Por exemplo, a gente sai para fazer evangelismo nas ruas. Muitas vezes estou, aos olhos humanos, só eu e uma caixa de som. Uma pequenininha ali de menos de 1,60 m, com uma caixa de som, às vezes debaixo do sol, pregando, evangelizando e falando do amor de Jesus. Aos olhos carnais, eu estou sozinha. Mas pela fé e pela certeza que trago no meu coração, existe um exército de anjos que o Senhor dispôs ao meu redor para me guardar. E o Senhor expressa a sua presença comigo a cada dia. Porque em toda atividade evangelística que eu vou, o Senhor, Ele manda um servo para falar comigo, manda alguém para dizer, olha, continua, manda alguém para trazer um recado e uma resposta de oração que eu fiz com Ele pela manhã ou na noite anterior. Manda alguém levar uma água, como já aconteceu, eu esqueci a carteira dentro do carro e eu pensei, ô Senhor, eu esqueci minha carteira, vou ficar com sede, Jesus, e agora? E aí uma irmã passou por mim, uma irmã da igreja, e disse, irmã, se a senhora precisar de água, olha, pode falar comigo, manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu trago água para a senhora. E aí eu agradeci e pensei, Jesus, o celular ficou dentro do carro, porque hoje eu tô só com o pendrive na caixa de som. E aí com poucos minutos, chegou um irmão ofertando água. Então, meu querido, o cuidado do Senhor é nos mínimos detalhes. E aquele que vive na presença do Senhor testemunha acerca dos milagres, das maravilhas, do cuidado, do amor que Jesus tem para com os seus. Porque está escrito que todos aqueles que receberam a Jesus foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você aceitou Jesus, se você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida e você o trata como Senhor, obedecendo a todas as suas palavras, porque não adianta chamar Jesus
Senhor tão somente dos lábios, e manter o seu coração longe da sua presença, manter o seu coração fechado para a obediência. Se você trouxe Jesus para viver a sua vida com Ele, você já não vive mais para si, mas vive para Ele e nele. Você vive o cuidado dele a cada dia de modo extraordinário. E ainda que você passe por tempestades, e você vai passar por tempestades, mas o Senhor vai manifestar a sua glória e vai te mostrar como Ele acalma as tempestades, como Ele abre o mar para você passar, como Ele faz você andar por cima do mar, e Ele te faz atravessar o deserto sem perecer no deserto, mas saindo fortalecido de cada prova, porque cada prova na presença do Senhor Jesus é uma oportunidade para mostrar a manifestação da graça, da misericórdia, do poder dele na tua vida, te fazendo vitorioso em todas as circunstâncias. Então, meu querido, Jesus vai voltar e nós precisamos nos preparar. O Espírito Santo ainda está aqui conosco, porque a igreja ainda está nessa terra. Mas, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir ali do versículo 13, Paulo fala acerca claramente do arrebatamento. E o arrebatamento é a vinda do Senhor nos céus para arrebatar a sua igreja, para retirar a sua igreja fiel de sobre esta terra, para levar os seus remidos para a sua presença nos céus, a fim de os livrar do juízo que será derramado sobre toda a humanidade. Isso está expresso também no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Leia lá a promessa do Senhor para a sua igreja fiel, que Ele a vai livrar da hora da tribulação, que vai acometer toda a humanidade. E nós precisamos nos preparar para esse encontro. Sayonara, como é que eu posso me preparar para esse encontro? Meu querido, você pode se preparar para esse encontro vivendo na presença de Deus. E quando nós vemos ali Colossenses capítulo 3, nós vemos Paulo ensinando aos colossenses como viver para Jesus. Amados, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes, fostes crucificados juntamente com Cristo. Você não vive mais para você, mas Cristo deve viver em você. Logo, fazei morrer as vontades da tua carne. Fazei morrer tudo que pertence à tua natureza terrena, a imoralidade sexual, as impurezas, os pensamentos de ódio, de raiva, de ira, as paixões, as vontades más, a ganância, a idolatria. E existem muitas formas de idolatria. Idolatria, meu querido, não é só você se ajoelhar diante de uma imagem, de um ídolo de barro. Não! Idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração como sendo mais importante até do que o próprio Deus. Quando você coloca qualquer coisa à frente de Deus, você está idolatrando aquela coisa ou aquela pessoa. Quando você passa a depender do que você tem na conta bancária, quando você passa a se sentir preso à sua condição financeira, quando você passa a temer o futuro e você passa a ficar naquela dependência, naquela urgência, não, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso poupar, a situação está ficando difícil, o país está entrando em crise, eu preciso garantir o meu futuro, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. Você passou a idolatrar o dinheiro. Você tirou a sua confiança de Deus, da mão de Deus que te sustenta, e passou a confiar na força do teu braço, e passou a confiar no teu dinheiro, nos teus bens, nas tuas posses, para te livrar no dia da angústia.
Então você passou a servir a Mamon. Você já não serve mais a Deus. Você está deixando que Mamon tome conta da sua vida. Quando você coloca a sua família à frente de Deus, e eu fiz isso, e o Senhor me mostrou isso em sonho, e me mostrou naquela época, inclusive, o arrebatamento acontecendo e eu ficando. Por quê? Porque eu estava tão apegada aos meus, que eu ficava, ai, Jesus chegou. Mas e a minha mãe? Jesus chegou. Mas o meu pai? Jesus chegou. Mas e a minha cunhada? Tinha sempre o mais. Quando Jesus precisa ser exclusivo na nossa vida, nós devemos sim amar os nossos familiares, devemos amar o nosso próximo, mas essa ligação emocional de dependência nós só podemos ter com Jesus. Se nós quebramos esse vínculo e passamos a ficar ligados, amarrados aos nossos, nós estamos automaticamente tirando o lugar de exclusividade de Deus do nosso coração e colocando qualquer outra pessoa. Isso pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe. Isso é uma idolatria. Alguns estão idolatrando o próprio corpo. Ah, porque eu preciso cuidar do corpo, eu preciso ir para a academia, eu preciso malhar, e não percebe que o inimigo está colocando nele a semente da vaidade, da concupiscência. Dali a pouco ele já está querendo se sentir muito bonito, porque ele quer chamar a atenção do próximo, ele já está sendo guiado por um espírito de sensualidade, começa a se colocar como pedra de tropeço na vida de outros irmãos, porque você já começa a querer mostrar o corpo. Você não se contenta em andar vestido, não, porque o que é bonito tem que mostrar, e aí você começa a se sentir tentado para mostrar o teu corpo. Você está idolatrando o seu corpo e já está abrindo brecha e dando legalidade para que um espírito de sensualidade te tire ainda mais da presença do Senhor e te faça cair lá na frente, talvez numa fornicação, talvez num adultério. Quando você começa a idolatrar a tua sabedoria, a tua capacidade, você é um cara muito inteligente, é desenrolado, é safo, você é uma mulher extremamente competente no teu trabalho e você começa a sentir muito orgulho de si mesmo. E você começa a adorar a tua própria capacidade. E você sai da dependência de Deus e fica na dependência da tua inteligência. Isso também é uma idolatria. Percebe como o inimigo tem muitos modos de nos arrancar da presença de Deus? Por isso nós precisamos pensar nas coisas do céu 24 horas, a fim de que as coisas terrenas não venham a nos desviar, nos arrancar da presença de Deus. E nós precisamos, amados, fugir do pecado. Fugir da tentação. Tentação não se enfrenta. Ouça o que eu estou dizendo. Tentação não se enfrenta. Da tentação você foge. Você se submete a Deus. Você se fortalece na vontade de Deus. E você resiste a Satanás. E Satanás vai fugir de você. Mas da tentação você não se relaciona com a tentação, você não brinca com a tentação. Se lembre de Sansão. Sansão, ele sabia que Dalila queria o matar, queria descobrir o segredo da sua força, mas toda vez, guiado ali pela força do Espírito Santo, com a mão de Deus sobre a vida dele, ele ficou flertando com o perigo. Ele ficou ali se deixando seduzir num jogo de sedução perigosa com Dalila. E veja como foi que Sansão terminou.
preso a uma roda de moinho, cego e se matando num último momento ali de clamor desesperado a Deus, de arrependimento. Deus veio na sua misericórdia sobre a vida dele, deu força para que ele se libertasse, mas também para que ele derrubasse todo aquele templo pagão, matando aquelas pessoas idólatras, mas também perdendo a própria vida. Então, amados, não vamos flertar com o perigo, não vamos tentar o Senhor nosso Deus. Não fica trocando mensagem de WhatsApp com aquela mulher bonita que tá te tentando, ó homem, tu que é casado. Mulher, não fica flertando com homens que não sejam teu marido. Não tem para que você estar com conversas de WhatsApp comprometedoras com aquele que não é o teu esposo. Sai do círculo da fofoca. O que você quer, dando espaço para o espírito de contenda? Jesus não está nisso. Santifica a tua boca, santifica a tua língua, o teu coração. Não tem como sair 2 tipos de água de uma mesma fonte, ou sai água limpa ou sai água suja. Orai e vigiai, vigiai e orai. Na verdade, na palavra está escrito vigiai e orai. Primeiro a gente vigia a nossa conduta, o que estamos fazendo, se aquilo que estamos fazendo, o modo como estamos caminhando, a estrada que decidimos percorrer está de acordo com o que está escrito na palavra, se estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Então nós vamos orar para Deus fazer aquilo que a gente não tem força para fazer, mas aquilo que nos compete nós precisamos fazer. Nós precisamos renunciar ao pecado, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos arrepender. Aquele que arrepende e deixa, o Senhor Jesus é santo, fiel e justo para perdoar. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que matou, não mate mais. Porque de outro modo, meus amados, não vai ser possível o Espírito Santo de Deus e o sangue de Jesus te santificar. E sem santificação ninguém verá a face de Deus. Você não vai poder subir com Jesus. E segundo a palavra, apenas 1/3 de toda a humanidade se salva. 2/3 se perde. De que lado você está? Você está se colocando, você está lutando, você está buscando para fazer parte desse 1/3 da humanidade que vai se salvar? Ou você está sendo negligente com a sua própria salvação e está indo de abismo em abismo, a passos largos para a condenação eterna? Não se deixe levar para o engano e não pense que os frutos da prosperidade que você vive é sinal determinante de que Deus está te abençoando. De repente não é Deus quem está te abençoando. Satanás também abençoa os seus. Satanás, na verdade, ele gosta muito de te dar coisas, porque ele te dando coisas, ele vai te manter no engano, ele vai te manter satisfeito e você não vai lembrar de buscar a Deus. Se lembre que quem ofereceu os reinos da terra foi Satanás, não foi Jesus. Quando Jesus estava no deserto, jejuando, se preparando para os 3 anos de ministério que ele teria adiante, Satanás apareceu na presença de Jesus e ofereceu os reinos da terra para Jesus, se ele se ajoelhasse e adorasse a Satanás. Satanás, ele segue atuando do mesmo modo, oferecendo os reinos da terra, oferecendo bens materiais e todas as conquistas que o teu coração ganancioso almeja para te manter anestesiado, não sabendo você que as migalhas que ele dá nesta terra para ti vai ter o custo da tua alma e vai te levar para a condenação eterna. Vigia, busca a presença do Senhor. Do mesmo modo que escassez não significa que Deus não está presente na tua vida, prosperidade material não significa que Ele está presente na tua vida.
Lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala acerca de viver no Espírito, não na carne. E Paulo fala que são frutos da carne, obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, as feitiçarias, os ódios, as discórdias, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, as divisões, a inveja, a embriaguez, as orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. E que não se engane as pessoas que cometem esses atos. Elas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, todo aquele que traz o Espírito Santo também frutifica no Espírito. A fé também traz as suas obras. E quais são os frutos do Espírito? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, meu querido, procure andar na presença de Jesus, frutificando no Espírito Santo, dando a Ele a oportunidade de operar na tua vida, de te transformar. E essa transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Jesus primeiro transforma quem você é, para então operar na tua realidade. Jesus, ele diz que não é possível colocar remendo novo em vestes velhas. O vinho novo não pode ser colocado dentro de um odre velho. O teu velho modo de ser, o teu velho modo de pensar, o teu velho modo de agir não comporta o novo de Deus na tua vida. E se você não trouxer o novo de Deus já aqui nesta vida, que nada mais é do que uma escola para nos preparar para viver no reino eterno com o nosso Deus, se você não estiver pronto aqui, você não vai poder habitar nos átrios eternos de Deus, nos céus. Nós precisamos nos preparar aqui, como as virgens prudentes, que mantiveram o azeite reservado, que mantiveram a fé firme, porque a fé mantém a chama do Espírito acesa. E foram prudentes, foram cuidadosas no seu proceder, na sua caminhada. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos renunciar à carne, precisamos renunciar ao pecado, precisamos nos submeter a Deus. E então iremos ter forças para resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, e nós estaremos prontos para ascender aos céus, juntamente com nosso Senhor Jesus. Quando chegar o momento do arrebatamento, ele disse na palavra: não nos cumpre saber o momento, o tempo, a hora para as coisas de Deus. A nós cumpre tão somente estarmos preparados, porque o aluno que está preparado, que está com a matéria na ponta da língua, ele não teme a prova surpresa do professor. Amém, meus amados? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações no dia de hoje. Vamos nos preparar para a vinda de Cristo. Ele vai voltar, ele está às portas. Leiam a palavra, estudem ali o livro de Daniel. Busquem ali também Mateus, ali na altura do capítulo 24. Leiam as cartas de Paulo. Vão estudar profundamente o livro de Apocalipse. Nas cartas de Paulo, Paulo fala acerca da vinda de Jesus, do arrebatamento, ali em 1 Coríntios, na carta 1 e 2 Tessalonicenses. Depois nós temos João falando em Apocalipse. Amados, vamos buscar a direção de Jesus. Vamos nos aprofundar na presença, nessa intimidade. Sem intimidade não é possível desenvolver, não é possível entender, não é possível saber o que Jesus quer das nossas vidas. E para nós precisamos ter intimidade. Se uma pessoa chega na porta da sua casa, uma pessoa que você não conhece, tá? Que você não viu, bate na porta da tua casa, chega para você e diz assim: olha, eu me chamo Joãozinho,
eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal, sou uma pessoa do bem, eu faço caridade, eu ajudo os pobres, eu nunca fiz mal a ninguém. Deixa eu entrar aí na tua casa, deixa eu morar com você. Você iria receber essa pessoa na sua casa? Você não conhece essa pessoa, você não tem intimidade nenhuma com ela, você não sabe se o que ela está falando é verdade, você não conhece o coração dela. Você iria receber essa pessoa na sua casa? Com certeza não. Então, como é que você espera que Jesus receba você na sua casa se ele não te conhece? Meus amados, mais importante do que você dizer que conhece a Jesus é Jesus te conhecer. Por quê? Porque nós não conhecemos a Jesus plenamente ainda. Paulo fala na sua palavra que tudo que ele quer é ir para a presença de Deus a fim de conhecer plenamente aquele que já o conhece, porque Paulo é plenamente conhecido por Deus, mas Paulo ainda não conhece plenamente a Deus, porque ainda estamos separados pelo véu da carne. Só iremos conhecer a Deus plenamente quando estivermos na sua presença, mas Ele já nos conhece. E nós precisamos desenvolver intimidade com Ele. Ele sabe se você é um filho de coração quebrantado ou se você é um filho rebelde. Jesus, Deus, na sua presciência, Ele já sabe aqueles que serão salvos e aqueles que já estão condenados. Não porque Ele escolheu condenar, mas porque essas pessoas escolheram permanecer na rebeldia dos seus corações e escolheram caminhar segundo as suas vontades e a concupiscência da sua carne. E estas pessoas, o Senhor deixa entregue à sua própria vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode fazer, pode executar sobre a vida de um ser humano. É deixar ele entregue à sua própria vontade. Ai daquele que Jesus deixar entregue. Se Jesus ainda está falando com você, meu querido, é porque Ele ainda quer te resgatar. É porque Ele ainda vê chance de te salvar. É porque Ele ainda está tentando. Mas quando Ele não falar mais, quando Ele não te alertar mais, é porque Ele já cansou de falar e Jesus também cansa. É porque Ele já cansou de falar e Ele simplesmente te deixou entregue. Você quer ir para a condenação? Você quer fechar os seus ouvidos à minha voz? Você quer fazer e agir segundo a tua vontade? Vai. E ele disse, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais. Não é o pecado que vai te condenar, meu querido. É a falta de arrependimento. Em todas as vezes que Jesus veio falar ao seu povo, que se apresentou, que salvou alguém, que realizou algum milagre na vida de alguém, o que ele falava? A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Não importa o que você fez. Não importa se foi um pecado, não importa se foram 1000 pecados, não importa o quão grande tenha sido esse pecado. O sangue de Jesus te cobre, Ele te lava, Ele te redime, Ele te santifica. Basta que você confesse esse pecado. Basta que você se arrependa verdadeiramente deste pecado e não o cometa novamente. Basta que você se entregue a Jesus e deixe Jesus reinar na tua vida. Porém, se você fechar os seus ouvidos, se você não der ouvidos a Jesus, se você continuar idolatrando a tua vontade e caminhando segundo o teu entendimento, recorda que o teu coração é enganoso. Não são as tuas obras que vão te salvar. Não é o teu muito fazer que vai te salvar. Porque de boas intenções, de gente boa, de gente com coração bom, o inferno está cheio. Porque a salvação não é por obras.
A salvação é por graça, foi um favor imerecido, porque nenhuma das nossas boas obras, nenhum dos nossos atos de justiça aos olhos de Deus é suficiente. Porque Deus, na sua santidade, Ele é tão maior do que o melhor que nós podemos fazer, que nada poderá compensar, nada poderá se equiparar à santidade de Deus. Então, por mais santo que você tente ser nesta terra, enquanto você estiver nesta carne caída, não vai ser suficiente, portanto, você não pode ser salvo pelas tuas obras. Até para que você não se engrandeça, para que chegando na presença do Senhor, você não diga, eu salvei a mim mesmo. Eu fui responsável pela minha salvação. Eu fui responsável exclusivamente pela minha evolução, pelo meu crescimento espiritual. Eu não dependi do Senhor em nada, nem para nada. A fim de que você não caia no orgulho e na soberba como Satanás caiu, olhando muito para si, para a própria perfeição, tirando os olhos de Deus, se perdeu no orgulho, na sua vaidade, foi achado mal dentro dele, e então ele foi lançado fora da presença de Deus, para que o mesmo não aconteça novamente no céu, nem para com você, nem para com os anjos. Deus determinou que ninguém seria salvo por boas obras, mas todos seriam salvos tão somente pelo favor divino que ele resolveu conceder. Foi graça deliberada da parte de Deus para nós, porque ele nos igualou a todos na desobediência e no pecado. Estamos todos destituídos da graça, da glória, estamos todos destituídos da santidade. Porém, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando passamos a crer no seu sacrifício, aí sim, aí o Espírito Santo começa a operar e somos salvos pela fé que temos em Jesus. E manifestamos as boas obras como frutos da fé, mas não dependemos das boas obras para sermos salvos, porque entendemos que a nossa salvação é ato exclusivo de Deus e vem exclusivamente pela nossa fé em Jesus. Entenderam a diferença? Bem, meus amados, essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha conversado com você, que Jesus te abençoe, que os teus ouvidos sejam abertos, que o teu coração seja quebrantado, que o Espírito Santo de Deus te convença da verdade, do pecado, do juízo, a fim de te livrar da condenação eterna e te levar em segurança para a salvação, para a presença de Jesus, porque Ele está às portas. Em breve Ele se manifestará nos céus para arrebatar a sua igreja, e a partir do arrebatamento, então o Espírito Santo será retirado e será dado passe livre para a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo, que irá governar este mundo com mãos de ferro, com grande tormenta, com grande perseguição, se colocando como Deus, trazendo um governo totalitário, e ai daquele que se voltar contra ele. Mas também ai daquele que se unir a ele, porque aquele que se voltar contra ele, se manter fiel a Deus, encontrará salvação em Deus. Aquele que se unir ao anticristo, se rendendo ao sistema, estará automaticamente trazendo a condenação de Deus sobre a sua vida. Serão tempos muito difíceis, queridos. Não queiram ficar aqui para ser peneirados, para serem enjoeirados junto com o anticristo. Amém? Jesus te abençoe e te dê uma boa noite de sono, porque aqui é noite, já são 10h40 da noite aqui em Parnamirim, o templo está nublado, estou vendo aqui pela janela aqui atrás. Que Jesus te abençoe, te guarde, te dê uma boa noite de sono e que essa semente que foi semeada venha a brotar no teu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.